É você o estudante? Bora estudar? E aí, estudante? Hoje a gente vai falar sobre primeiro reinado. Hoje a gente vai falar sobre Constituição. Hoje a gente vai falar sobre Dom Pedro I de novo. Cara, já é, sei lá, é o terceiro vídeo que eu tenho que citar esse cara. Mas por quê? Porque eu gosto de Dom Pedro I? Não, cara, porque ele é extremamente importante para a história do nosso país. Então a gente precisa falar de Dom Pedro, mesmo que a gente não queira falar de Dom Pedro. Mentira, eu gosto de falar de Dom Pedro, eu gosto de falar do Brasil, eu gosto da história do Brasil, eu acho a história do Brasil linda e acho que você deveria aprender mais sobre a história do seu país. Tem gente querendo saber de Segunda Guerra Mundial, cara. Tem gente querendo falar de fascismo, mano. Tem gente querendo falar sobre nazismo. Tem gente querendo discutir como foi o socialismo de Joseph Stalin, mas não sabe nada sobre o Brasil, cara. Não sabe me dizer quem foi o Caramuru, não sabe me dizer quem foi a Paraguaçu, não sabe falar pra mim quem foi Zumbi dos Palmares, não sabe falar pra mim quem foi o Chico, lá dono das minas lá da Vila Rica, ou como é chamado hoje, Ouro Preto, e quer falar pra mim sobre história internacional. Vamos falar da história aqui? Vamos concentrar na história do Brasil, querido? Então vamos concentrar na história do Brasil. Hoje a gente vai falar de Dom Pedro I e vamos falar sobre o primeiro reinado. Primeiro reinado de Dom Pedro, que é importantíssimo para a história do nosso país. Por quê? Porque aqui a gente entende um pouco mais sobre como o Brasil começou a andar, né? Porque a gente acha que depois que deu o grito da independência, todos os problemas se resolveram e que não tinha mais nada para se resolver. Mentira! A gente tinha uma Constituição que era de Portugal, mas como Portugal se desvinculou do Brasil, agora o Brasil deveria andar pelas suas próprias pernas, ou seja, ter a sua própria Constituição. E aí, Pedrão, que era um cara inteligente, a gente já falou muito aqui de Pedrão, ele decidiu juntar os ministros para poder fazer a primeira Constituição brasileira. E aí ele pega, junta os ministros, pede os soldados para ficar em volta, porque Pedro, além de muito inteligente, era um cara muito escaldado, e ele não queria que ninguém, absolutamente ninguém, desse o golpe, né? A gente pensa, caramba, o Brasil ele é desorganizado na política hoje, né? Não, cara, o Brasil não começou a ser desorganizado no governo atual, né? Governo do presidente atual, nem muito menos no governo do presidente anterior. Não foi não, cara. O Brasil sempre foi desorganizado, sempre. Todos os governantes foram extremamente desorganizados e incompetentes. Não é uma coisa de hoje, amigo, sinto muito. Né? É até difícil de acreditar que algum dia alguma coisa vai mudar. Vamos lá. O negócio é muito importante e muito sério. Dom Pedro junta os ministros e começa a bolar uma nova Constituição. E é importante dizer que os ministros que Dom Pedro juntou eram pessoas da elite, mas embora fossem da elite, pensavam de forma diferente, eram pessoas de pensamentos diferentes. Ou seja, dentro da camada da elite ainda haviam divisões. Haviam os liberais federalistas, que era a galera que eram liberais na economia. Eles queriam que tivessem mais liberdade econômica e que dessem mais incentivo aos empresários, às empresas, e que o poder não estivesse tão na mão de Dom Pedro como estava, ou seja, menos poder para o imperador, mais poder para a economia, né? Haviam os absolutistas, que era a galera que acreditava que o poder deveria ser absoluto na mão do imperador, que ele deveria ter mais poder. Essa galera acreditava muito na monarquia. Não estava nada. O que eles queriam era que o poder continuasse na mão do imperador, pois eles eram muito próximos, eram famílias próximas ao imperador, e assim eles eram beneficiados. Assim como a galera do liberalismo, eles queriam só uma liberdade econômica, não queriam nenhum tipo de liberdade social, porque se tivesse liberdade social a gente ia ter que falar de abolição da escravatura, né? Que eles não queriam, eles queriam que a escravidão continuasse, e entre outras coisas, os caras não queriam nada a respeito de liberalismo social, eles queriam só liberdade econômica, ou seja, visando os próprios interesses.
como são os governos de hoje em dia, né? Sempre visando os próprios interesses. Então vamos lá. E aí nós temos a terceira parte, que eram a galera de José Bonifácio. O José Bonifácio era o líder desse grupinho e eles se chamavam os Bonifácios. Nossa, muito criativo, né, cara? Extremamente criativo. A família de Bonifácio era muito influente dentro da política brasileira e eles fizeram parte dessa assembleia. Por que eu fiz aspas? Você vai entender agora, né? Eles fizeram primeiro essas três divisões da elite. Eles bolaram primeiro uma constituição que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Isso porque, segundo essa Constituição, só poderia ter direito ao voto a galera que tivesse 150 plantações de mandioca. Ou seja, deveria ter um valor estimado de grana, porque se você não tivesse esse valor, você não teria direito ao voto. E o voto ainda era um voto indireto, você não votava... Aí você pensa, um voto indireto como assim? Você vota no deputado e ele elege o presidente? Não, a gente não está falando ainda de república. A gente está falando de um voto indireto, muito menos indireto. Você vota em um corpo eleitoral, e esse corpo eleitoral vota por você, ou seja, é menos de voto ainda, mas tudo bem, a nação está nascendo ainda e essa era a ideia. Mas o que acontece? Os Bonifácios, eles eram um grupo um pouco diferente. Eu falei das ideias dos absolutistas e falei da ideia dos liberalistas, mas não falei da ideia dos Bonifácios, que era um meio termo. Eles não eram tão extremistas quanto um e nem tão extremistas quanto outros. E você sabe o que acontece? Quando um povo extremista vê alguém que não é extremista, ele tende a persegui-lo. Então esses dois grupos, eles começaram a se juntar para poder fazer alguma coisa com os Bonifácios. E Dom Pedro, que sempre foi um cara malandro, sabe qual é que é? Dom Pedro é malandro. Ele pensou com ele, antes que isso dê problema, eu vou tirar os Bonifácios dessa assembleia para que o meu pescoço não role aqui dentro, porque você acha que o imperador faz o que quiser, mas a pressão popular é sempre muito importante para um governador. Então o que ele fez? Ele pegou e tirou os Bonifácios dessa reunião, só que mal sabia ele que ele estava cortando a própria cabeça e entornando o caldo, porque além dos Bonifácios serem muito poderosos, eles eram muito influentes na sociedade, eles eram a mídia da sociedade, eles eram os donos dos jornais. Então eles começaram a divulgar que Dom Pedro estava tendo uma medida autoritária, uma medida ditatorial, e começou a fazer um ativismo do povo contra o imperador. E aí começou um problema. E aí já haviam muitos soldados em volta da Assembleia, e aí Dom Pedro pede mais soldados, e ele pede para que esses soldados façam um cordão, uma volta ali, para que não haja uma revolução, para que não haja um problema maior, né? Só que não adianta, a merda está feita, o problema está feito, e não tem nada que possa mudá-lo, até porque a galera que estava lá dentro, né, eles começaram a temer, achando que Dom Pedro estava tentando matá-los ou assassiná-los ou fazer alguma coisa assim. Até mesmo os deputados, os políticos que estavam ali começaram a temer e decidiram revoltar-se, né? Decidiram, não, você não pode fazer isso, que não sei o que. E aí Dom Pedro decide dissolver a Assembleia no dia 12 de novembro de 1823, ok? No ano de 23 ele decide fazer essa assembleia e no dia 12 de novembro de 1823 ele dissolve essa assembleia. Então a galera sai e ele decide, quer saber? Já que vocês queriam tanto mandar na Constituição e queriam tanto fazer barraca e fazer escarcéu, quem vai fazer a Constituição sou eu. Então ele junta com uma galerinha ali com ele mesmo ali, que concordava com as coisas dele, que não era doido de questionar o imperador, e no dia 25 de março de 1824, no dia 25 de março de 1824, ele faz a primeira Constituição brasileira, ok? Que era um pouco diferente da Constituição da Mandioca.
a gente entra em uma nova contagem, que na Constituição da Mandioca o cara tinha que ter 150 plantações de mandioca, e aí a gente entra que o cara, para poder votar, ele tinha que ser maior de 25 anos, tinha que ser homem, tinha que ter 100 mil contos de réis anual, o que equivale hoje a R$1.500, ok? A R$1.500 por mês. E então ele diminuiu não, né? Ele aumentou a possibilidade de voto para a galera que votaria, porém ainda era pouquíssima gente que poderia votar, e ainda era aquele esquema de votar no corpo eleitoral, e esse corpo eleitoral que elegeria o governante, no caso o deputado. A gente também entra no caso dos deputados, que para você, primeiro, que para você fazer parte do corpo eleitoral que vota, em vez de eleger um corpo eleitoral, você teria que ter no mínimo 200 mil contos de réis, uma renda de 200 mil contos de réis por ano, e para você ser deputado, aí já passa da casa dos 300 mil contos de réis, e para você conseguir algo como um senador, aí é uma coisa acima, você teria que ter mais de 45 anos, ser uma pessoa influente, uma pessoa inteligente, e ter mais de 400 mil de contos de réis para poder ser um senador. O deputado, ele era temporário, né? Era um cargo elegível, e o senador era um cargo vitalício. E funcionava de uma forma bem curiosa. Funcionava assim: um senador era eleito pelo próprio Dom Pedro e 2 senadores eleitos pelo corpo eleitorado que votasse. E não foi só isso, Dom Pedro não ficou só nessa ideia do imperador, dos senadores, não. Essa Constituição, ela é extremamente autoritária e extremamente absolutista, podemos se dizer assim. Igual a ideia dos absolutistas mesmo. Ele já cria os 3 poderes que nós conhecemos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, mas ele cria um 4º poder, que seria o poder moderador. De que é esse poder? De que é esse poder? Adivinha? Do Dom Pedro. Esse poder é o poder de estar acima, de controlar as coisas. Ele podia passar por cima dos outros 3 poderes sem problema nenhum. E não teria, ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Ou seja, ele montou uma Constituição para perpetuar o seu poder. Fez leis, porém não se submeteu a nenhuma delas. O imperador ainda estava por cima, o imperador ainda estava acima da lei. E aí você me diz, isso daí deu certo? Meu querido, isso daí já é assunto para outro vídeo. É um assunto muito extenso, e eu sei que você queria aprender tudo de uma vez, mas hoje você aprendeu como foi feita a Constituição, né? A primeira Constituição brasileira. Nós tivemos algumas outras que eu ainda vou citar aqui, e no próximo vídeo a gente vai ver o que aconteceu depois que ele fez essa Constituição. Será que teve revolta? Será que teve guerra? Será que a galera engoliu legal? Será que o reinado, no caso, o reinado, será que o primeiro reinado de Dom Pedro I deu certo? Isso aí é assunto para outro vídeo, mano. Fica com Deus, tenha uma ótima sexta-feira. Fui!